A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Levítico. E hoje nós iremos meditar no capítulo 2. O capítulo 2 de Levítico nos diz, no versículo 1, e quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela se deitará azeite e porá incenso sobre ela. Glória a Deus! Nós vemos aqui que o capítulo 2 de Levítico vai regulamentar uma das ofertas que se oferecia no Antigo Testamento, e esta oferta é chamada de oferta de manjares. Esta oferta de manjares, ela era oferecida, com farinha e também com bolos, conforme a gente pode ver um pouco mais à frente, onde o versículo 4 vai dizer: quando oferecerdes oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, de flor, de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. Então, nós vemos que havia a oferta de flor de farinha, e havia também a oferta de bolos. Agora, para nós meditarmos hoje, algumas coisas se faz necessário compreendermos nesse capítulo 2 de Levítico. Por exemplo, a gente vai ver que quando aquela oferta ela era oferecida, o ofertante, ele ia com a sua oferta até o templo, e a Bíblia diz que a sua oferta, ela era entregue ao sacerdote. O sacerdote pegaria parte daquela oferta e a entregaria ao Senhor, e a outra parte daquela oferta, ela pertenceria ao sacerdote, ou seja, uma parte da oferta era entregue ao Senhor e a outra parte da oferta ela seria para o sustento do sacerdote e daqueles que trabalhavam ali na obra, que estavam na administração espiritual e física da igreja. Portanto, nós aprendemos aí que essa era uma das finalidades do estabelecimento daquela oferta. Veja só o que diz o versículo 10. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Então, esta é a primeira lição que nós vamos aprender a respeito da oferta, ou seja, parte da oferta, segundo a lei da igreja do Antigo Testamento, era naturalmente de Arão. Uma parte era de Deus, que era oferecida em sacrifício a ele, e a outra pertencia ao sacerdote. Agora, o que eu quero falar conosco, que eu quero refletir com vocês neste momento, é a respeito de como esta oferta ela era oferecida pela parte do ofertante, pois ela traz algumas características que nos chamam muito a atenção. Por exemplo, no texto que lemos, no versículo 1, a Bíblia vai nos mostrar que esta oferta, que era
de flor de farinha, era necessário colocar nela o azeite e também o incenso. Estes dois elementos que acompanhavam a oferta do Antigo Testamento traz um significado muito profundo para as ofertas que são oferecidas ao Senhor. Eu já falei sobre oferta na reflexão no livro de Levíticos e no livro de Êxodo, mas aqui traz, um aprofundamento explicativo para nós compreendermos esta oferta, ou seja, aqui essa característica do azeite e do incenso vai falar, de forma simbólica para a igreja do Novo Testamento, para aqueles que vivem na era da graça, que a oferta que é oferecida a Deus, ela precisa primeiro de ter aí a graça e a unção do Espírito de Deus, ou seja, era o óleo que também era chamado de azeite, que fazia com que a oferta fosse santificada, ou seja, a nossa oferta só será santificada se houver nela a presença e a manifestação do Espírito de Deus. Como que o Espírito de Deus está presente na oferta? No Antigo Testamento, na igreja do Antigo Testamento, tudo era físico, ou seja, as coisas que eles iriam colocar representando as coisas espirituais, elas eram através de elementos, como nós vemos aqui, o azeite e também o incenso. Logo, o que representa então o incenso na oferta no Antigo Testamento? A Bíblia vai nos mostrar no livro do Apocalipse que na visão de João, lá dos céus, quando ele foi elevado para ter uma visão celestial, ele vê ali que na sua visão alguém está carregando um incenso diante do altar, diante do trono de Deus, e ali ele tem uma revelação dizendo que aquele incenso que é apresentado ali diante do Senhor são as orações dos seus santos. Então, nós compreendemos assim que quando a Bíblia vai falar sobre incenso, ela vai trazer a figura da necessidade da oração sobre a nossa oferta, ou seja, para que a nossa oferta seja agradável diante de Deus. Ela precisa ser apresentada com a presença do Espírito Santo, ou seja, com a direção, com o mover do Espírito Santo para nos convencer a levá-la ao Senhor. Nós temos que estar sensíveis, pois é Ele quem nos convence das necessidades que nós temos de estar em adoração ao Senhor. E nós precisamos também estar em constante oração, pois junto com a nossa oferta não pode faltar o incenso. O incenso que representa, então, as nossas orações. Mas, quando a gente segue na leitura, apesar de eu não ter lido com vocês esse trecho, nós vamos encontrar no versículo 13, dizendo assim, olha, e toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus, e em toda a tua oferta oferecerás sal. Glória a Deus! E agora, o que quer dizer o sal nesta oferta? Quando nós vamos para a explicação de Jesus, quando Jesus vai para o sermão, ele vai dizer assim, olha, vós sois o sal, vós sois o sal da terra,
e se o sal for insípido, para nada mais serve, senão para ser lançado sobre o caminho e ser pisado pelos homens. Então, a oferta tinha que ter o sal, porque o sal, ele representava a santidade das pessoas no seu relacionamento interpessoal com a igreja, com a sociedade em geral. Por isso, não podia faltar o sal na oferta. Pena que o tempo já acabou, não dá para a gente aprofundar neste ponto, mas que o Senhor possa, em o nome de Jesus, lhe ensinar que nós precisamos oferecer ao Senhor ofertas espirituais, apesar de serem materializadas, em forma de moeda, mas ela precisa, ser também espiritual. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê graça e que o Espírito de Deus lhe conduza todos os dias.